Bom dia a todos. Bom dia, né? Que a graça, né? A graça de Cristo Jesus, as misericórdias, né? Do Senhor que não tem fim, e o consolo, né? Do Espírito Santo possam estar fazendo parte, né? Da sua vida. Este momento em que estaremos falando da palavra, né? De Deus. Vamos pedir ao Senhor que que Ele fale conosco, né? Que a gente não pense assim, né? Ah, Senhor, que fale com aquela pessoa, né? Não, fala comigo, Senhor, né? Eu mesmo que estou aqui falando, né? Também, mais do que, né? Todos vocês, né? Mais do que todos, eu quero que Deus continue falando comigo, né? O tema, né, de hoje é as feridas que nos curam. Já pensou se eu chego com o Dr. Jonathan, né? Fala assim, olha, eu tenho aí umas feridinhas que vão me curar. Pela lógica, né? Ele vai, bom, não sei que ferida é essa, mas eu tenho um remédio aqui para te curar, né? Eu tenho umas pomadas aí, né, que podem curar essas feridas. Eu tenho, né, uns remédios para você tomar para curar as feridas, mas feridas que vão curar as tuas feridas, isso daí, bom, como é que é isso aí, né? Mas a palavra de Deus nos fala que as nossas feridas, e não são as feridas físicas, né? E são as feridas do coração, né? As feridas que nós muitas vezes carregamos conosco mesmos, né? São essas feridas, mas que feridas são essas, né? Eu vou dar um exemplo de ferida, né? A solidão. Solidão é uma ferida da alma, uma ferida do coração. Às vezes, as pessoas gostariam até de sentir dores físicas para disfarçar a dor da solidão. Às vezes as pessoas, né, querem sentir algum problema físico para poder chegar no hospital e simplesmente ser atendido ali para tomar um soro, né? Porque a pessoa não está aguentando, ela quer preencher, né, aquela solidão, aquele vazio, né? Então isso daí é uma ferida da alma, uma ferida. Outra ferida da alma, né, a tristeza, é uma ferida da alma muito grande, né? E existem outras feridas, as mágoas, né? As mágoas do coração, né? Quem pode apagar uma mágoa, né, deixada por uma pessoa ou outra, né? Então, assim, nós ficamos de fato, né, muitas vezes carregando uma série de feridas na alma, e essas feridas, né, isso daí não é, eu vou dizer aqui que não é só você que passa, né? Você não é o único, ou a única pessoa que passa, ou que já passou, ou que já sentiu, que já vivenciou essas feridas. Muito bem, mas quem somos nós? Quem somos nós, né? Nós somos seres humanos, ok? Né? E por que nós carregamos essas feridas?
e essas dores da alma, né? Então nós carregamos porque nós provocamos essas feridas. Provocamos. Mas como é que tudo começou? Lá, né, quando nada existia, antes dessa terra, das estrelas, de todo este universo que parece infinito, mas é finito, né? Porque infinito é só Deus. Então Deus pegou, né? Tinha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam ali naquela comunhão de amor, né? De tanto carinho. E aí então Deus, o Pai, falou assim, né? Olha, tá tudo muito bom, né? Tá ótimo, tá perfeito entre nós. Só que nós temos um projeto. Nós vamos criar o ser humano. Mas antes de criar o ser humano, a gente precisa criar o espaço onde ele vai viver. Tudo bem? Tudo bem. Aí o Filho concordou. O Espírito Santo disse amém, né? E aí então, aí fez o universo todo, né? Cada parte, cada coisa assim, maravilhosa. Isso aqui é uma história de amor. Isso aqui é o que nós chamamos de love story. É um love story. Porque, gente, é coisa magnífica. E é romântica a coisa. Quem não consegue ver o romantismo numa linda orquídea? Isso é romântico demais. Quem não consegue sentir a beleza, né, de tantas particularidades grandes e atômicas, né? Atômicas dessa natureza, das coisas naturais, é tão assim. E aí, então, depois de fazer tudo perfeito, então Deus, né, fez ali o bonequinho, né, de barro. O pastor Joel até estava falando ontem, né, no Adore, na mensagem, né, no Inspire, né? Achei isso interessante, né? Mas é assim mesmo, né? Aí ele fez com todo carinho, moldou assim, tudo legal e deu aquele sopro divino. Aí o homem foi criado, né? Depois do homem, da costela do homem veio a mulher, né? Duas criaturas perfeitas, um casal fora de série, perfeitinho, perfeitinho. E aí estava tudo muito bom, mas e aí, como eu falei, é um love story. Então Deus fez com que aquele casal pudesse se reproduzir e toda a sociedade viver feliz para sempre, desde que estivesse em comunhão com Deus. Não havia solidão, não havia tristeza, não havia vazio existencial, não tinha nada disso. Era completo, era alegria completa. O homem cantava, a mulher dançava, estava tudo bonitinho. Mas aí, né, influenciado por Satanás, né, o inimigo de Deus não é arqui-inimigo de Deus, porque ele não é inimigo de Deus com o mesmo poder de Deus, né? Ele é um inimigo, só que é um ser espiritual. Satanás é um ser espiritual, mas ele não é nem de longe, né, poderoso tanto quanto Deus, tá?
Aí veio, então, ele falou assim, Deus deu a ordem lá para não comer. Não, não, mas não tem nada não. É que ele não revelou tudo. Tá? Faz o seguinte, né? Você come, seus olhos vão se abrir. Aí, pá, ele comeu, né? E aí deu para a mulher concordou, né? Os dois comeram. Aí, então, essa atitude de desobediência fez com que, né, o homem e a mulher, né, e depois toda a descendência e toda a humanidade se afastasse de Deus. Então, essa é a história. Mas tem gente aqui que já tem 20, 30 anos, 50 anos, né, de vida cristã, que já conhece essa história. Mas eu quero dizer hoje que essa história de amor, né, ela deve ser vivenciada, ressignificada, deve ser experimentada na nossa história do cotidiano. Então assim, aí tudo bem, né? Deus é a fonte da vida. Se eu me afasto da fonte da vida, eu me afasto da vida. Então, para onde que eu vou? Eu vou para longe da vida, e longe da vida é mais perto da morte. Longe da vida, mais incidência de sofrimento. Mais longe da fonte da vida, mais dores. Mais longe da vida, mais tristeza. Mais longe da vida e da fonte da alegria, né? E do amor, mais ódio, mais mágoa, e a coisa vai se deteriorando. E aí então, Deus o Pai ficou tão triste, e falou com o Filho e o Espírito Santo, né? E a Bíblia diz, né, que o Filho é o unigênito, né? Esse termo unigênito é mais forte, tem muito mais substância do que o termo único. Porque unigênito é unigênito. Eu não falei nada, né? Então, mas dizer, unigênito é unigênito, então, né? É que esse gênito aí é de genética, né? É de genética. Né, unigênito, ou seja, Jesus é o único filho da mesma genética do Pai. É isso. Por isso que o Filho é tão Deus quanto o Pai. Ele não é meio Deus. Ele é Deus por inteiro. Aí assim, tá? O pai falou assim, puxa, o homem deliberadamente, por si mesmo, se afastou de nós. Mas por si mesmo, ele mesmo tentando voltar, ele não consegue. Porque nós estamos aqui e eles lá. Só que, para que eles possam chegar até nós, eles precisam do quê? Eles precisam morrer, porque todo pecado gera morte. E todo pecado gera condenação. Toda desobediência gera condenação. É o castigo, é a punição. Então, pecado se paga com a morte. É uma coisa da lei, né? Se você comete um crime, tem uma punição. Né? Imagina uma sociedade sem punição. Né? A criminalidade vai deitar e rolar. Não é? Imagina, né, eu e você sendo vítimas, né, dos criminosos, e aí os criminosos ficam lá, né, e reinando, e os justos, né, acabrunhados e cabisbaixos. Imagina uma sociedade assim, não pode, né? Então Deus falou, peraí, então, o homem pecou, ele desobedeceu, puxa, estava tudo ok, tudo legal, mas ele desobedeceu, então precisa ser punido com a morte. Aí, então,
Só que com a morte todo mundo vai morrer. Ninguém vai ser salvo. Mas Deus continuou amando e Deus falou assim: e agora? Né? Isso aqui, né, é uma é uma forma de contar. Não é que, né, Deus não sabia de nada, lógico, né? Mas é um diálogo, né? É como se para a gente entender, né? É uma didática. E aí eu falei: e agora? Aí o filho falou assim: pai, já que eles não conseguem vir até nós, eu vou até eles. Pode ser? Mas você sabe que você vai passar, né? Mas não tem jeito, essa é a única forma. Eu vou lá e vou morrer no lugar deles. Tu aceitas a minha morte como substituição pela morte da humanidade, pela morte eterna? Tu aceitas? E o pai falou: então, proposto e apoiado. Né? Está aprovado, pode ir. Então Jesus chegou aqui, né? Não veio voando, não desceu de helicóptero, nem pelas nuvens, né? Ele nasceu do ventre de Maria, quando ainda virgem. Ele veio, cresceu como todo menino judeu, passou a infância, adolescência. Quando chegou na fase adulta, depois dos 30, então ele começou a missão, né? A missão propriamente dita, que é de morrer no lugar nosso. Tá? E no texto bíblico de hoje, né, que diz, né, em Isaías, capítulo 53, né, versículos 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na Bíblia em japonês, esse onde está ferido de Deus, está escrito assim, ó, kami ni tatakareta. Ou seja, Deus deu uma surra em Jesus. É assim, é isso que está escrito. E aí no versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões é transgredir a lei, né? E moído pelas nossas iniquidades, os nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, feridas, de tanto ele ser chicoteado, coroa de espinhos na cabeça, não é? Sangrava o corpo inteiro. E ainda quando estava pendurado na cruz, né, uma lança atravessou, né, o seu abdômen. Mas era a única forma de Jesus pagar pelos nossos pecados. Única forma. Porque senão todos nós iríamos morrer, né? Assim. E aí quando a gente fala, né, que a solidão é uma ferida da alma por causa do pecado, o que aconteceu na cruz, né? Na cruz aconteceu que de tanto Jesus carregar todos os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, todos, tantos aqueles que nós já cometemos, como aqueles que nós ainda vamos cometer, todos os pecados Jesus carregou sobre si. E nesse momento então, o Pai, Deus o Pai, não aguentou de ver tantos pecados sobre Jesus, que ele virou o rosto. E aí então Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Jesus ficou sozinho. Ele sentiu a solidão mais terrível que se possa existir.
ele foi abandonado ali na cruz. Por isso ele entende o nosso sofrimento. A nossa solidão ele entende. Quando nós estamos nos sentindo só, pode ter certeza que Jesus Cristo está do nosso lado e preenchendo o vazio do nosso coração. Bom, então assim, quando Jesus derramou todo o seu sangue, olha, derramamento de sangue ele existe em várias sociedades, esse negócio de derramar sangue. Em várias religiões, sejam religiões das sociedades mais primitivas, como das sociedades mais, se eu disser civilizadas, não é politicamente correto, mas tecnologicamente, né, mais, que estão num progresso maior, né, a questão do sangue é uma questão assim, que sangue é vida, nós sabemos. Então, derramar sangue como um sinal de pacto, de aliança, né? Até mesmo entre os antigos não, né? Até talvez os atuais, Yakuza, né? Yakuza também tem o quê? Do pacto de sangue, ele tem que cortar lá, né? Cabeça do dedo e pôr ali para, né? Colocar o Incan, né? Colocar lá o carimbo, está aqui, ó, está assinado, né? É sangue. Por quê? Porque ele é um sinal de empregar a vida. Quando está escrito que Jesus na cruz derramou o seu sangue, ele nos deu a vida. Por isso que doar sangue é uma atitude de salvar. É uma atitude de redimir. É uma atitude de fazer com que a história das pessoas que recebem o sangue possam ter uma nova história de amor. Então eu quero dizer aqui a você que também está aí, né, assistindo, né, online, ou até gravado depois, quero dizer assim: se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, se você não conhece a Deus, não conhece a Jesus, embora você não entenda quase nada do que está sendo falado hoje, eu quero dizer o seguinte: Jesus ama você. E a demonstração de amor é que Ele morreu na cruz por você, morreu a morte eterna. O que é morte? É separação. Toda morte é uma separação. Então, quando o homem se separou de Deus, estava ocorrendo uma morte ali, porque ele estava se distanciando do centro da vida. Mas quando o homem volta para Deus, carregado por Jesus, então ele volta a viver. Ele volta a viver. E eu quero dizer aqui, nós que andamos com Cristo Jesus, a primeira atitude em relação a esta mensagem do Evangelho, isto é Evangelho. Ah, mas isso eu já sei. Mas quando passa ano após ano, esse Evangelho que é tão básico para nós esquecemos de reviver este Evangelho. Mas na nossa história de vida, sempre quando nós nos sacrificamos para amar os outros,
nós estamos revivenciando, nós estamos ressignificando o amor de Cristo na cruz. Quando nós nos humilhamos para pedir perdão, quando nós descemos do pedestal da nossa dignidade e nos fazemos indignos para que os outros sejam dignificados, sejam valorizados, nós repetimos a love story. Quando nós abraçamos, quando nós amamos, quando nós dizemos, olha, Jesus te ama, nós estamos trazendo Jesus para as pessoas que não conseguiram ainda conhecer a Deus. O Evangelho precisa ser não só algo a ser, posto na nossa mente, não é meramente racional. Ele precisa tomar conta do nosso coração. Ele precisa dizer, puxa vida, mas nesse momento, o que eu vou fazer diante dessa provação? O que eu vou fazer? Ah, sim, vou fazer o que Jesus fez. E quando nós estamos sofrendo, e quando nós passamos por angústia, nós devemos reconhecer que acima de tudo, é Jesus que está do nosso lado, intercedendo por nós 24 horas. E Ele está dizendo, venha a mim você que está cansado, venha a mim você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, eu vou te dar a paz, as minhas feridas vão te curar, o meu sangue vai te renovar. É isso que vai acontecer. É isso que Deus quer fazer. Então, se antes era solidão, com Cristo, com Jesus, hoje é comunhão. É comunhão. Se antes era tristeza, agora com Jesus é satisfação completa. Se antes era vazio existencial, agora com Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Se antes a culpa do pecado tomava conta das nossas consciências, hoje é libertação, é vida livre para dizer graças a Deus, o que me aprisionava o meu coração agora está livre, glória a Deus, está livre, eu estou livre, agora eu posso sorrir, agora eu posso olhar para o mundo, porque Jesus me libertou, Ele quebrou as correntes do meu coração, Ele me libertou da culpa, Ele me libertou daquilo que amarrava a minha consciência. Jesus fez isso. Por isso que as feridas de Jesus é que nos curam, porque são feridas substitutivas, são feridas que substituem as nossas. Jesus não só morreu, como também antes de morrer, sofreu as nossas dores da alma, sofreu as nossas angústias, e Ele sabe o que se passa no mais profundo da nossa alma, da nossa psique, não é? Ele sabe. E está acima do nosso entendimento. Que realmente, eu não sei se eu estava ouvindo as águas que curam, eu estava ouvindo antes. Vamos lá. Enquanto este grupo abençoado, estiver ministrando esta música
águas que curam. Eu quero te convidar a você fazer duas coisas. Primeiro, agradecer. Agradecer pela história de amor, pelo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Evangelho é love story. Agradeça, mas não agradeça só com a mente, agradeça de coração. Não tem problema se você chorar, de alegria ou de desabafo, mas entrega o teu coração. Entrega o teu coração. Agradeça a Deus. E segundo, eu quero desafiar você, esta semana, fazer um paralelo da sua vida com a história do Evangelho. Em que momentos eu e você vamos vivenciar a humildade de Cristo em nossas vidas, o perdão de Cristo em nossas vidas, o poder de Cristo em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Como que nós vamos viver o Evangelho? Porque se Ele vai te curar, se Ele te curou, você já sabe quais são as feridas que doem na alma do ser humano, e você também vai querer ajudar. Feche os seus olhos.
Senhor. Tu és a fonte, meu Pai. Você que está sedento, deixe esse rio passar. Deixe esse rio passar e invadir o teu coração. Esse é o melhor remédio. Você pode abrir o seu coração e dizer: vem Jesus, vem Jesus, e passa as tuas feridas, Senhor. Vem Jesus, porque eu quero beber da tua fonte, da fonte que desce da tua cruz, da fonte que desce do teu trono. Eu quero beber. Fala isso para Jesus, Ele está te ouvindo agora. Fala isso com teu coração. Ele vai mexer nos teus sentimentos. Ele vai tocar na tua vontade. Ele vai renovar as tuas forças. Porque todo aquele que chega aos pés de Jesus, ninguém sai da presença dele sem ser banhado por ele. Então venha à fonte e beba. Senhor, nosso Pai querido, nosso Paizinho, ministra, Senhor, vem com teu auxílio, do Espírito Santo agora, tocar nos corações que precisam desta fonte. Vem no meu coração, Senhor, vem no coração de cada um, ó Pai amado. Ó Deus, e banha a gente, Senhor, a ponto de transbordar, a ponto de fluir, Senhor, a ponto de causar, Senhor, um avivamento na nossa vida. Nós não queremos gotas, Senhor, nós queremos oceano do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Gotas, chuviscos não. Nós queremos tempestades do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios desta água. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, porque só isso é que vai nos saciar, ó Pai amado. Ó Deus, por isso, ó Deus, aqui está o nosso clamor, Senhor. Ó Deus, é o nosso clamor, é o clamor da Tua igreja. Aleluias, aleluias, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, os pecados do Teu povo. Perdoa, Senhor, os pecados nossos. O meu pecado, Senhor. Como sou pecador, ó Pai amado. Ó Deus, como sou limitado, ó Pai amado. Mas, ó Deus, limpa, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, lava, Senhor. Ó Deus, liberta, Senhor, cada um de nós das culpas que nos aprisionam. Liberta, Senhor, porque somente quando o Teu Espírito nos tocar, aí sim nós poderemos ser mais alvos que
que a neve. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Nos colocar de pé nesse momento. Que o amor que nunca se esgota de Deus, o nosso Pai, que está assentado no trono, que a graça que também nunca acaba, da bondade que nós não merecemos, de Cristo Jesus, Cordeiro nosso, e que a consolação, o remédio que nos cura do Espírito Santo, possa abranger cada coração aqui presente, cada coração que ouve a tua palavra neste momento. Que isso seja hoje, seja amanhã, seja renovado todos os dias e para todo sempre. Amém.